Paz e graça, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. É um prazer ter vocês aqui junto conosco. Eu me chamo Augusto e esse é um canal a qual nós analisamos, verificamos e estudamos a palavra do nosso Deus. Nós aqui neste canal iniciamos os estudos básicos da teologia. Nosso canal é um canal para iniciantes e leigos dentro de um contexto teológico. Então é um prazer ter você aqui junto conosco. Nós já trabalhamos dentro dos estudos a qual foram propostos, 3 estudos, começando da teologia, trabalhamos com questão da revelação, também trabalhamos com os atributos de Deus. E hoje nós iniciaremos os nomes de Deus. Nós trabalharemos com os nomes que aparecem na Bíblia ou quais são apresentados na palavra de Deus. Ao analisar esses nomes, nós vamos verificar que esses nomes estão diretamente ligados ao caráter de Deus. É uma revelação adicional desse caráter. Nós, quando pensamos nos nomes de Deus, também temos que botar em nossas mentes, temos que ter em nossas mentes que o nome de Deus reflete aquilo que o próprio Deus é. Além disso, o uso do nome de Deus, ou o uso do nome do Senhor, é sempre visto no Antigo Testamento com muita reverência. Invocar o nome do Senhor é o mesmo que adorá-lo. Nós encontramos esse tipo de informação quando nós olhamos dentro do contexto de Gênesis, principalmente ali no capítulo 21, verso 33. E também usar o nome de Deus de uma forma vã é o mesmo que desonrá-lo. Informação também que nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, no verso 7. E assim, irmãos, nós podemos perceber que o nome de Deus ele tem que ser reverenciado, que o nome de Deus tem que ser proclamado, mas que Deus também ele tem que ser adorado através do seu nome. E para começarmos essa análise do nome de Deus, nós iremos começar com alguns termos que aparecem na Bíblia. Termos esses hebraicos, nós iremos hoje falar aqui de 2 termos, basicamente, e os 2 termos mais conhecidos, e traremos também, dentro disso, algumas implicações e algumas derivações deste nome. O primeiro termo que nós iremos avaliar ou analisar é o termo Elohim. O termo hebraico Elohim, ele é utilizado para se referir à divindade geral e significa Deus é forte. O líder poderoso, a divindade suprema. Geralmente, nas nossas Bíblias nossas em língua portuguesa, esse termo ele é traduzido como Deus. Toda vez que você encontrar ali o termo Deus, geralmente o termo que está ali no original é Elohim. É interessante também notar dentro desse aspecto que Elohim ele é plural. E dentro desse contexto de plural, o prefixo ali, o sufixo in, ele quer dizer, ou ele basicamente é o S, a qual nós usamos nas nossas palavras em plural. E também existem algumas razões prováveis que nos levam a pensar ou a refletir dentro dessa questão do nome ou do título Elohim. Muitos entendem que esse termo, ou esse plural, ele é um plural majestoso, majestático. Para quê? Para exaltar, para engrandecer o nome de Deus. Então, o termo Elohim, quando você encontrar na Bíblia, tanto no original hebraico ou o termo no português, pense sempre nesse termo, Elohim. Elohim é o Deus forte, é o Deus poderoso, o Deus supremo, o Deus criador de todas as coisas, aquele que está lá no começo do livro de Gênesis. O primeiro termo ali, o primeiro nome que é usado para Deus ali é Elohim. É Bereshit Barach Elohim. Então, o primeiro nome que nós encontramos de Deus, o primeiro título que nós encontramos de Deus é Elohim. Mas esse nome ou esse título, ele traz algumas implicações
também ao pensarmos nele. Primeira implicação, ou que nós poderíamos pensar, é a soberania de Deus por trás desse nome. Informação essa que nós podemos encontrar no texto de Deuteronômio 10, verso 17, e também Jeremias 32, verso 27. Então, esses dois textos, eles nos mostram a soberania de Deus, e o termo hebraico ali por trás desse pensamento soberano é o termo Elohim. Mas também esse termo Elohim nos mostra algumas outras ações. A segunda ação que nós podemos encontrar é a ação de Deus como Criador. É aquilo que eu falei anteriormente. Deus, ele é o Criador. O termo Elohim, ele vai mostrar que Deus, ele está operando, criando, fazendo com que aquilo que são os planos eternos dele aconteça. Gênesis 1, verso 1, já nos dá essa ideia, como já foi citado. Isaías 45, verso 18, também nos fala sobre isso. E Jonas 1, verso 9, nos mostra essa outra informação. Uma outra informação que nós encontramos, ou a outra implicação com relação ao termo, é o juízo de Deus. Então, quando nós pensamos em juízo, quando nós pensamos num Deus que traz juízo sobre a desobediência do homem, nós também temos que pensar em Elohim. Lá em Salmos 50, verso 6, e em Salmos 58, verso 11, nos vai mostrar que esse termo está diretamente ligado aos juízos proferidos ou decretados de Deus. E o último, a implicação que nós poderíamos aqui citar ou avaliar, as obras poderosas de Deus em favor de Israel. Também estão em Salmo 68, verso 7 e no verso 8. Mas além de implicações, nós encontramos algumas variações desse termo. Uma primeira variação que nós encontramos desse termo é El Shaddai, que traz a ideia de Deus poderoso assentado sobre um monte. Assim Deus se apresenta aos patriarcas. Primeiro ele se apresenta a Abraão, depois ele se apresenta a Moisés. E o Salmo 91, verso 1 e 2, também nos dá essa ideia. Uma outra derivação que nós encontramos também é El Elyon, que significa Deus Altíssimo, e enfatiza a força, a soberania, a supremacia de Deus. O termo, ou esse El Elyon, nós encontramos lá em Gênesis 14, verso 19. Quando você pegar a sua Bíblia, ou até mesmo baixar algum aplicativo que traz a Bíblia no hebraico, você vai encontrar esse termo ali, El Elyon, em Gênesis 14, verso 19. El Olam seria a próxima derivação também do significado do nome Elohim, ou do título Elohim. El Olam significa Deus eterno e aponta para a imutabilidade de Deus. Gênesis 21, verso 31. E a última derivação que nós poderíamos estar citando nesse primeiro momento também é El Roi, que significa Deus que vê. Lá em Gênesis 16, 13 e 14, Agar o chama assim quando fala de Deus antes do nascimento de Ismael. Então, o primeiro termo que nós vamos avaliar aqui dentro desse contexto, ou dentro desse estudo do nome de Deus, é o termo Elohim, ou Elohim. Já o segundo termo, a qual nós vamos fazer uma análise, mesmo que rápida aqui, é o tetragrama sagrado, que é o Yud, He, Vav, He, que traduzido pode ser como Jeová, Yahweh, Yahvé e tantos outros termos que tentam trazer dentro dessas 4 consoantes do hebraico. Este nome também é conhecido, como já citado, por Jeová.
Na nossa Bíblia, geralmente aparece no Antigo Testamento como Senhor em letras caixa alta, todas maiúsculas ali, para diferenciá-lo esse nome de outros nomes que têm a mesma tradução de Senhor, né? É também traduzido como eu sou e significa Deus é autoexistente. Apesar de várias pessoas no Antigo Testamento trazerem ou tratarem Deus por esse nome, somente Moisés, ou somente a Moisés, foi dado a conhecer o seu sentido mais profundo quando Deus o apresentou ou se apresentou como eu sou o que sou. Lá em Êxodo 3, verso 14. Yahweh era uma pessoa, Yahweh é o nome da pessoa de Deus pelo qual ele era conhecido por Israel. Depois do exílio, foi considerado um nome sagrado e não era mais pronunciado. Em seu lugar, foi instituído o título Adonai. Mesmo assim, dentro de todo esse aspecto aqui que nós já citamos e falamos, tem algumas implicações dentro desse nome. A questão aqui da autoexistência imutável de Deus, nós olhamos lá em João 8, verso 58, nós temos que estar sempre em mente, termos sempre em mente, Êxodo 3, verso 14. Quando lá João fala do eu sou, lá Jesus falando, ele está citando o eu sou que falou com Moisés, lá em Êxodo 3, verso 14. Essa é uma das primeiras implicações, ou a primeira implicação que esse termo nos traz. A segunda implicação, a presença constante de Deus entre seu povo. Êxodo 3, verso 12 e também o verso 14 nos dá essa informação. O poder de Deus para agir em benefício do seu povo e manter a sua aliança com ele. Então, Êxodo 6, verso 6, nos vai falar desse Deus que mantém a sua aliança com o seu povo. Esse Deus que está preocupado em manter um relacionamento com as suas criaturas, ou principalmente com o seu povo eleito. Mas, além das implicações, assim como Elohim, também nós temos algumas derivações deste nome. E algumas dessas derivações nós vamos citar aqui e vamos estar finalizando esse primeiro momento do nosso estudo para que o vídeo não fique muito grande. A primeira implicação ou a primeira derivação aqui é Yahweh Jireh, ou Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Gênesis 22, verso 14. Jeová Nissi, ou Yahweh Nissi, que significa Deus é a minha bandeira. Êxodo 17, verso 15. Yahweh Shalom, o Senhor é a paz. Você vai encontrar esse termo em Juízes 6, verso 24. Yahweh Sabaoth, você vai encontrar também o seu significado em Samuel 1, verso 3, que quer dizer o Senhor dos Exércitos. Também vai encontrar Yahweh Tzadik, o Tzedakah, o Tzadik vai ser para homem, né? E Tzedakah ou Kadosh, Jeová, Yahweh Kadosh, o Kadoshim, vai dar a ideia de Deus que vos santifica. Tzadik vai dar a ideia de justo, não tem muito a ver, mas o termo também é usado para apresentar esse mesmo Yahweh. Também nós encontramos o Yahweh Ra'ar, que significa o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, verso 1. Nós encontramos Yahweh Tsidkenu, que significa o Senhor é a justiça nossa, Jeremias 23, verso 6, e também encontramos Yahweh Shamar, que significa o Senhor está ali, e para finalizar, Yahweh Elohim Israel, que significa o Senhor Deus de Israel, que se encontra em Juízes 5,
verso 3, e Isaías 17, verso 6. Então, para começo de conversa, para começo de estudo, esses são os dois termos e as suas derivações e as suas implicações no Antigo Testamento. Tanto Elohim como o Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, ou o tetragrama ali, o Yud He Vav He, são termos que aparecem na Bíblia hebraica e são traduzidos como Deus e o tetragrama, que quer dizer Senhor, que posteriormente, após o exílio, foi traduzido ou trocado, substituído por Adonai. Então isso é tudo que nós vamos falar por hoje. E eu conto com você no próximo estudo. Peço a você aí que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe, para que o nosso canal cresça cada dia mais e pessoas possam estar aprendendo um pouco mais da teologia que envolve a palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e que Deus nos dê sabedoria, e até o próximo encontro. Fiquem todos na paz.